Josué capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhe direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, a arca, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. O que o Senhor queria é que um memorial fosse levantado, algo em que os filhos pudessem ver e perguntar. Era um gatilho, uma oportunidade para ensinar dos grandes feitos de Deus na vida do seu povo. A primeira palavra que eu tenho para a sua vida aqui é: tenha histórias com Deus para contar para seus filhos. Tem gente que fica contando história que outros tiveram, contando histórias bíblicas, importante, mas você precisa ter testemunho da manifestação de Deus em seu favor, de resposta de Deus na sua vida, para que a sua família veja, para que seus filhos vejam que Deus é fiel, que Deus faz. Seus filhos precisam te ver orando, seus filhos precisam te ver jejuando, seus filhos precisam te ver lendo a Bíblia, seus filhos precisam te ver cantando louvores ao Senhor. Amém? Hoje à tarde Deus usa as coisas assim para ilustrar o que a gente vai ministrar. Hoje à tarde na casa vizinha minha, estavam lá um celular, imagina um celular, um pequeno som tocando, que o som era baixo, e estavam as crianças e uma das tias cantando junto louvores ao Senhor. É isso, isso é discipulado. Se a menina estava cantando e sabendo a música, é porque ela canta na casa dela. Se ela canta na casa dela, é porque a mãe dela canta com ela. Não é dar um comando e dizer: vai ouvir hino, mas é fazer para que eles vejam. Seus filhos precisam ouvir as histórias que você tem com Deus, as respostas que Deus te deu, os livramentos que Deus te deu, as portas que Deus te abriu, o mover, o derramar da graça de Deus na sua vida, para que eles sejam abençoados e eles ouçam e sejam desafiados a também crerem em Deus. Amém? Eu faço uma pergunta aí só para o seu coração. Se depender das suas experiências com Deus, seus filhos vão amar a Deus? Só ouça: vão servir a Deus? Terão prazer em buscar a face do Senhor? Terão alegria em estar num culto? Terão alegria em estar diante de Deus? Gostarão de orar? Desenvolverão a prática do jejum? Ou eles olham para você e você fala de coisas que não vive? Quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: o que significa isso? Ouça, uma filha disse acerca de seus pais: tem pessoas que reclamam que não têm pais, mas a pior coisa é ter pais ausentes e sem histórias para contar. Pior do que não ter pai é ter pai ausente e que não tem história para contar. Como eu disse aqui, história de livramento, história de resposta, história da ação de Deus. É desesperador para um filho ou filha ter pais sem histórias para contar, distantes, frios, inertes, gelados. No entanto, é exponencialmente mais desesperador é ter pais sem história
com Deus para contar. O senhor tem alguma coisa que o senhor pode contar de um feito de Deus? Me amala não, menino. Contar o quê, irmão? Então é preciso ser intencional na educação dos filhos. Isso é proposital. Agir com intenção. Deuteronômio capítulo 6, versículo 20, diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, lembrem-se que eles, nesse período aqui, eles estão caminhando do deserto para a terra prometida. Por que eles passaram por tantas experiências? Para ter história para contar. Às vezes Deus nos permite passar por guerras, passar por lutas, não é porque Deus é mau, não nos ama e quer o nosso mal, não. Não, é que Ele quer que a gente se submeta a Ele, busque a sua face, para que Ele nos responda e a gente tenha história para contar, para que amanhã, quando a gente enfrentar outras lutas, a gente se lembre das vitórias anteriores que Ele nos concedeu, e a gente tenha fé, dizendo: aquele que me socorreu ontem, aquele que me socorreu há tanto tempo, é fiel, é o mesmo, e Ele vai continuar se levantando em meu favor. Quando os filhos amanhã perguntarem o que significam os estatutos, testemunhos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aleluia! O que significa? Aí eles vão dizer para os filhos: nós temos uma história, nós servimos a um Deus fiel, que cuidou da gente, que nos deu livramento, que mandava o maná todos os dias, que mandava cordonizes todos os dias, que pegava a água que não potável e tornava a água própria para o consumo. Oh, aleluia! E no deserto onde estávamos, de dia Ele colocava uma nuvem para que a gente não fosse queimado pelo sol. À noite, que era gelado, Ele transformava a nuvem em coluna de fogo para que nós pudéssemos ser aquecidos. Ele cuidou, Ele desbaratou os nossos inimigos, Ele destruiu o Egito com seus deuses, Ele abriu o mar e nós passamos, Ele fechou o mar e matou nossos inimigos. Ele é fiel. Filho, olha tudo, hein, gente? Você está discipulando o tempo todo e não percebe. Se você é daqueles que o culto começa às 6:30, mas você chega às 7, chega só na hora da palavra. E eu não sei quem chegou por último agora não, fique em paz. Não estou te dando recado não. Só estou te dizendo, primeiro, que Deus está olhando que você não tem interesse em cantar louvores a Ele, não tem interesse em prestar um culto. Isso é meia boca. É meia boca com Deus e quer que Deus seja inteiro com você. Tudo semeia, tudo emite sinais. Se você não canta na sua casa, meu Deus, eu vou apertar. Pode apertar? Quem aqui coloca louvores em casa, ou liga na 104, ouve os louvores e canta junto, ou coloca louvor lá num CD, ou lá no seu celular, e canta louvores ao Senhor, enchendo a sua casa da presença de Deus? Levanta a mão e dá glória a Deus. Opa, o povo tudo é adorador. Eu vou aplaudir vocês. Meu Deus. E por que quando chega no culto fica boca fechada, parece que está com raiva de Deus, olhando o celular, como diz, canhãe, batendo papo lá fora? E aí, a sequência do texto diz
Então você vai dizer a seu filho: éramos escravos no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais, maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor os ordenou, cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir os seus mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Diga comigo: ter história para contar aos filhos. Diga: as histórias ao longo da vida e as histórias da sua vida com Deus. Eu já ouvi tantas histórias de meu pai, os feitos dele desde adolescente. Ele sentava e contava tudo para a gente. Fica aqui na minha memória toda coisa boa, e as brincadeiras, as zoadas, e tudo ele contava, e fica tudo aqui vivo. Quem já viu algum vídeo, porque saíram vários. Quem já viu um vídeo em que o pai e a filha ficam cá atrás e a mãe fica do outro lado, fazendo perguntas tipo assim: quem não tinha café para tomar, quem tinha café para tomar na infância, dá um passo. Aí o pai fica no lugar e a menina dá um passo. Quem tinha lanche para levar para a escola, dá um passo, a menina dava outro passo, e o pai continuava lá atrás. Quem ia de carro para a escola, a menina dava outro passo, e o pai continuava lá atrás. E assim inúmeras perguntas iam sendo feitas, até a menina parar, olhar para trás e ver que o pai não deu um passo, porque não teve nada das bênçãos, das benesses e das regalias que os filhos têm hoje. E da filha olhar para trás e começar a chorar e dar um abraço no pai de gratidão por tudo que ele passou pela vida dela. Entenda, pai, e ensina seus filhos que não existe almoço de graça. Tudo que eles têm hoje é fruto do seu esforço, do esforço de vocês. E se você não ensinar isso, eles não vão dar valor e não serão gratos. E quem não aprendeu a dar valor, vai perder tudo que tem. Não dê a boa vida, não dê tudo. Pare de dar boa vida. Deixe-os passar por dificuldade, por esforço. Mostre o valor das coisas. Conte a sua história para eles. Fale das dificuldades que você tem para estudar. Fala das guerras que você enfrentou. Fala das humilhações que você passou na vida, para que eles aprendam. Quantos estão comigo? Dê um glória a Deus. Muitos homens tornam-se famosos e alcançam o auge do sucesso na carreira profissional, mas pouco tem êxito no secreto de seus lares. Grandes homens como Isaac e Jacó tiveram dificuldade, tiveram erros na criação dos filhos, e as consequências vieram. Davi, um homem que conquistou o mundo, que conquistou tudo, mas teve sérios problemas no seu lar. Tem algumas dicas para nós aqui. A primeira é: seja uma referência para seus filhos. Diga. Deuteronômio 6, 5 e 6 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Olha aí. De toda a sua alma e de todas as suas forças.
O nosso amor a Deus tem que ser revelado no coração, na alma. Isso fala de atitude, isso fala de gestos, isso fala de posicionamento. Isso fala de levantar a cabeça, de um olhar positivo, de uma atitude positiva, de esperança, de fé, de amor. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Tem gente que ama o Senhor, diz que ama o Senhor, mas a sua alma não revela, a sua afeição não revela, a sua atitude, seu comportamento não revela, não expressa. Fiquei feliz com as canções cantadas hoje, que são canções que nos chama as expressões da alma, a louvar a Deus, a ficar em pé, e a regozijar, e a dizer, ao cantar, e ao demonstrar com gestos, com atitudes, que Deus é fiel, que Deus é bom, e eterna é a sua misericórdia. Nós precisamos. Imagine um visitante, alguém chega na igreja e encontra um povo desligado, desatento. Um povo que não canta, que não louva, isso é, não tem motivo para louvar. Um povo que não se expressa, está mandando amar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. De toda a alma. Ah, mas o Senhor não sabe a luta que eu estou passando. Mas na Bíblia em lugar nenhum diz que é para você parar de louvar ao Senhor quando você está sofrendo. Quanto mais murmuramos, fica pior. O povo morreu no deserto porque não parava de murmurar, porque não descansava em Deus, porque não confiava e não obedecia, porque era rebelde. Você já parou para pensar que todos os maiores que saíram do Egito morreram no deserto durante os 40 anos? Só entrou quem nasceu no deserto. Entrou na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Os outros todos morreram, 3 milhões de pessoas, porque eles se tornaram fardos pesados para Deus. Meu Deus. Reclamavam de tudo, murmurava de tudo, punha defeito em tudo, se levantava contra a liderança de Moisés, várias vezes. Diga comigo, ame o Senhor de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Está falando de esforço, está falando de dar o melhor, está falando de não fazer as coisas de meia boca, com má vontade, com todas as suas forças. Dê um glória a Deus bem forte. Aleluia. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ouça, antes de um pai ensinar os filhos, ele precisa ser uma referência naquilo que ensina. O pai é um homem que ama a Deus, vive com Deus, ensina os filhos pelo exemplo. Precisa ser. O livro de Deuteronômio diz que antes de instruir nossos filhos acerca de Deus, devemos amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. Antes de inculcar, colocar dentro da cabeça de nossos filhos os preceitos de Deus, devemos primeiro tê-los no coração, porque senão não haverá autoridade da nossa parte. A gente vai estar falando de coisa que não vive. Então nós precisamos viver, eles precisam estar internalizados dentro de nós, para que a gente possa falar, e ao falar, vamos falar com autoridade, e o inimigo vai ter que se sujeitar. Muitos pais tropeçam na palavra e na conduta. A inconsistência na vida e nas palavras esvazia a autoridade dos pais. Os pais precisam ser como espelho para os filhos. O espelho não grita, o espelho demonstra. O espelho reflete. O espelho não faz discurso, o espelho revela. Os pais precisam amar a Deus, andar com Deus e ser exemplo para os filhos, se quiserem vê-los andando nos caminhos do Senhor.
precisamos de pais que sejam modelos de honestidade. Diga, pais que sejam modelo de honestidade, de piedade, de amor e de vida cheia do Espírito. Semana passada eu avisei que eu ia tratar sobre esse assunto, que seria muito importante. Por incrível que pareça, hoje era para ser o dia em que a igreja estava totalmente tomada de gente. Ter que pegar as cadeiras de plástico e colocar por não caber o povo. Tal a importância e a urgência do assunto. Eu tenho um outro vídeo. Agora é daquela loira que estava olhando para a minha cara. Põe aí, por favor. Apaga as luzes. Olha a seriedade. Apaga as luzes e põe o vídeo, por favor. Cadê, bebê? Não, esse a gente não quer, não. Pronto. Põe volume. E o que parece só uma curiosidade arquitetônica, na verdade revela uma mudança profunda na sociedade holandesa. Volta, bebê. Por fora ela continua imponente, vitrais, arquitetônica. Eu fui visitar uma igreja aqui em Eindhoven que virou academia. Isso é na Holanda. E o que parece só uma curiosidade arquitetônica, na verdade revela uma mudança profunda na sociedade holandesa. Por fora ela continua imponente, vitrais, torre alta, fachada preservada. Mas por dentro, abaixa o altar deu para lugar melhorar às o som. esteiras e o som do órgão foi substituído pela música do treino. Essa é a antiga Gerharduskerk, no bairro Straton. Por quase 100 anos ela foi ponto de encontro da comunidade. Mas o que fez uma igreja virar uma academia? No lugar de água benta você encontra água de proteína. E também no lugar das missas você encontra o horário das aulas. A resposta para a pergunta está no declínio religioso. A partir dos anos 60, a Holanda passou por uma transformação cultural intensa. Com o avanço da educação, da ciência e da igualdade social, as pessoas começaram a questionar o papel da religião na vida cotidiana. A fé institucional perdeu espaço e o Estado assumiu o papel que antes era da igreja, de cuidar, educar e oferecer segurança social. As novas gerações deixaram de frequentar os templos e a religião que antes organizava a sociedade virou uma escolha pessoal. Hoje, 7 em cada 10 holandeses dizem não seguir nenhuma religião e milhares de igrejas ficaram vazias. Mas, como a maioria é considerada patrimônio histórico, em vez de demolir, o país optou por reinventar. Nasceu o conceito de herbestemming, dar um novo destino ao que já existe. Essa igreja virou academia, outras viraram cafés, bibliotecas e até moradias. Aqui, o corpo ocupa o espaço onde antes se falava da alma. Acabou? Não bate palma não, que é de chorar, né? Holanda. Igreja se transformando em academia, em café e em moradias. Por quê? Por quê? Você tem resposta? Por causa de uma geração de pais frios, gelados, que se tornaram apenas religiosos, que não ensinaram os seus filhos desde pequeno, não os prepararam, não transmitiram os ensinos, não foi com eles, não os levou, e esses pais morreram, e a geração dos filhos foram meros religiosos, e que também tiveram os seus filhos, e que a partir daí ninguém mais teve interesse pela fé cristã. Quantos estão entendendo? Ou levamos o Evangelho de Jesus a sério? Ou nós estamos fadados a ver a nossa casa derrotada? Nossos filhos contaminados e ao chegarem na faculdade, na universidade, totalmente desviados dos caminhos do Senhor. E depois fica assim,
Onde foi que eu errei? Uma das grandes tragédias da família contemporânea é que os pais deixaram de ser referência, modelo para os filhos. Muitos pais tropeçam na palavra e na conduta. Recentemente na China, 50 pastores da igreja Zion, que significa Sião, foram presos. Porque na China a igreja tem que ser estatal, andar conforme os moldes do Estado. E essa igreja Zion não concorda. E ela prega a verdade. E aí não pode ter nenhum templo. Então eles estavam fazendo igreja nas casas, células, grupos pequenos. E foram descobertos. Na China, você é filmado o tempo todo. Aonde você vai tem reconhecimento facial, digital. O dinheiro é digital. E tem uma proposta mundial, e que estão implantando no Brasil, de dinheiro digital. Quando você tem dinheiro digital, você não tem mais poder nenhum. É o governo que faz tudo. Na China, você recebe um valor mensal. Todo mundo tem o mesmo valor. É só para sobreviver. Mas se você fizer qualquer coisa, qualquer comportamento contrário ao que o governo quer, você perde, vai descontando. Um dia desse mostraram um vídeo de muita gente, milhares de pessoas nas ruas, porque não tem mais casa para morar. E se você não sabe, tem uma agenda chamada Agenda 2030, que está há muito tempo dizendo assim: você não vai ter nada e vai ser feliz, você não vai ter casa e vai ser feliz, você não vai ter carro e vai ser feliz, você não vai ter bens e vai ser feliz. Não vai ser, irmão. E o povo está indo igual gado. Ou nós nos tornamos uma igreja poderosa, forte, porque quem vai mudar tudo isso no mundo espiritual é a oração da igreja, é o andar do povo de Deus na presença do Senhor. Ou então nós não veremos justo governar, ímpio, mentindo, enganando o tempo todo, gente desgraçada, corrupta, maligna, dando uma gotinha para você e você gostando, te dando um vale gás, te liberando de pagar energia, te dando um bolsa, qualquer coisa, só para você ter o mínimo. Hoje está difícil você procurar uma pessoa para trabalhar, não quer, porque ele ganha uma pontinha do governo. E nós vamos ficando um povo que não sonha, que não projeta, que não espera, que não evolui, que não cresce. Você acha que está bonito? O que dá dignidade a um homem, ele ter história para contar. Dê um glória a Deus. O que dá dignidade a uma mulher é ter história para contar. Meu filho, a gente não tinha nada, mas Deus nos abençoou. Nós trabalhamos, nos esforçamos, economizamos, compramos o nosso terreninho. Meu filho, minha filha, nós construímos a nossa casinha. Aí depois a gente ampliou, a gente continuou trabalhando. Aí nós compramos o nosso carrinho ou a nossa moto. Meu filho, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Hoje eu me formei, meu filho, minha filha, papai se formou, era tão difícil, estudando até a noite, deitando tarde, levantando cedo, mas está aqui o resultado do esforço, a minha conquista. Esse é o caminho. Isso traz orgulho, isso traz gratidão, isso traz grandeza para o ser humano. Aleluia. Estude, se esforce, ainda dá tempo. Faça a sua história, tenha história para contar.
Você sabe quem está tomando a Inglaterra, a Alemanha, a Holanda e a Europa toda? Quem são? Quem sabe? Fala alto. Os muçulmanos. Não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Mas eles têm uma dedicação extrema. E para eles é assim. Segundo ao Corão, os infiéis somos nós todos. Quem não é muçulmano é infiel. É assim que é chamado. Ou você se converte ao Islã, ou eles te matam. O povo estava publicando essa semana um crente pregando na Inglaterra e a polícia chegou e prendeu. Porque lá está virando tudo muçulmano. Prefeito muçulmano. Mas o coro que eles dão na gente é que eles são dedicados, esforçados, e eles ensinam seus filhos dia e noite. E o diabo está nos envolvendo na distração. Você lembra que eu falei que o maior mal do nosso século é a distração? Numa frieza absoluta, gelado, apenas religiosos, frequentador de igreja, apenas querendo uma bênção, a resposta de um problema, mas sem amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a sua força. Eu vou continuar como profeta confrontando o povo, até o último suspiro que o meu Deus me permitir. Essa voz não vai se calar. Mas eu digo que ela vai ecoar e vai trazer resultado. E eu estou olhando para um povo que vai se levantar no temor do Espírito de Deus. Um povo que vai ler a Bíblia, que vai amar a Bíblia, que vai amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. E esse povo vai transformar a sociedade. Fique em pé. Eu não quero cansá-los. Eu vou dividir essa ministração em duas, talvez até em três. Eu tenho tanta coisa para falar. Apague as luzes, por favor, e coloca aqueles cards que eu mandei para vocês, por favor. Vamos ver se vão conseguir acertar a ordem. É isso aí. Vamos ler junto comigo? A dor que você não cura, seus filhos herdam. O inferno não quer só te ferir, ele quer te usar como ponte para perpetuar o caos. A maior estratégia do mal, do diabo, é transformar a sua dor não tratada numa maldição hereditária. Está aí. A dor que você não cura, volta. A dor que você não cura, seus filhos herdam. Daqui a pouco você olha, tudo que aconteceu com você está acontecendo de novo na sua casa. Próximo. Próximo. O diabo não precisa bater na porta da sua casa. Basta continuar morando na sua alma ferida. E o diabo está morando em muita alma ferida, que está aqui dentro, povo, te manipulando, te destruindo, te levando a ter uma vida muito longe, aquém daquilo que Deus tem para você. Seus filhos respiram a atmosfera da sua dor. A criança não ouve o que você diz, ela absorve quem você é. Vamos ler comigo, todo mundo junto. O diabo não precisa. Continua. Ok, olha para mim. Segura aí, olha para mim. Você está conseguindo entender? Você pode notar. Tem gente aqui que é filho de uma mãe amargurada, doente de alma, grossa,
tratando todo mundo mal a vida toda, porque também era ferida. Aí esses filhos, sem perceber, automaticamente passaram a repetir tudo isso. E agora vai multiplicar isso na vida dos filhos. Tem gente que continua preso às dores do passado, não se liberta delas, não pede ajuda, não libera perdão, e você vai estar exalando na sua casa esse cheiro de morte, essa coisa maligna. E abro um parênteses para dizer: o curso 30 semanas te ajuda a resolver essas questões. Se prepare para o ano que vem você participar. Seus filhos respiram a atmosfera da sua dor. A criança não ouve o que você diz, ela absorve quem você é. Mostrei no início do culto um vídeo de uma criancinha pequenininha que não deve ter 2 anos, ou talvez 2 anos. Aquele é um ambiente de gratidão, de educação, de espera, de oração. Por quê? Porque os pais estão gerando esse ambiente. Mas se a sua alma estiver cheia de rejeição, cheia de feridas, na guerra com seu cônjuge, não suportando um ao outro, como é que vai ter um ambiente daquele? Não vai ter. E aí vai ser um ambiente pesado, carregado de dores. Próximo. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. A alma de um filho se forma no tom da sua voz, na frequência das suas reações e no olhar que você lança nos momentos de raiva. Como é que forma a alma do filho? Aonde? No tom da voz. Voz de grito, de reprovação, olhar fulminante, frequência das reações, no olhar que você lança. O inimigo quer fazer da sua dor um estilo de criação, uma cultura familiar silenciosa e destrutiva. Próximo. Juntos, mães rejeitadas, pais humilhados, gritam e fazem isso achando que estão educando, quando na verdade estão só repetindo o ciclo. Próximo. Juntos, mulheres que nunca foram ouvidas, criam filhos que aprendem a calar. A dor vira modelo emocional. Você não educa só com palavras, você educa com seus silêncios, seus excessos e suas ausências. Tem mais ou acabou? Ok. Eu vou ler a primeira parte, vocês leem a que está em negrito. Se você vive armado, seus filhos vivem. Se você explode, eles aprendem que? Se você engole tudo, eles aprendem que? Sentir errado, ter sentimento errado. Feridas emocionais criam. E aquilo que você não enfrentou na sua infância está moldando a infância dos seus filhos. Pode deixar as luzes apagadas. Eu quero orar com você que foi confrontado pelo Senhor aqui hoje e que decidiu que essas coisas não vão continuar assim. E que para isso você decidiu amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Eu quero orar com você que decidiu que as dores que você passou, elas não vão continuar se repetindo na sua família e não vão virar maldição hereditária. Pode vir à frente. Eu quero orar com você que foi impactado por Deus a se levantar para que as mudanças ocorram na sua família, em nome de Jesus. Deus só precisa de uma pessoa, de você, para mudar a história da sua casa. Pode vir ao altar, mas Deus quer ouvir a sua voz.